Olá, queridos e queridas! Na sequência de vídeos do Novembro Azul, abordaremos o câncer de próstata, que é a segunda causa de morte por câncer em homens no Brasil, onde temos cerca de 60 mil novos casos ao ano e cerca de 12 mil mortes pela doença neste mesmo período, isto de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O tipo mais frequente é o adenocarcinoma, que se origina das células glandulares e corresponde a 95% dos tumores. Em alguns homens, este câncer pode se apresentar de forma dita indolente, ou seja, com uma evolução bastante lenta e que não provocará sintomas mesmo sem tratamento, o que significa dizer que alguns pacientes poderão morrer com a doença, mas não da doença. E em outros indivíduos ocorre de forma mais agressiva, evoluindo mais rapidamente e necessitando sim de tratamento. Bem, vamos falar um pouco da próstata, que é uma glândula que tem o tamanho de uma noz e a função de produzir um líquido que irá compor o sêmen e ajudar a proteger os espermatozoides. Por dentro dela passam a uretra e também nervos que atuam na função de ereção do pênis. Ela fica atrás da bexiga e tem relação direta com o reto. Lembramos que em qualquer tipo de câncer ocorre uma proliferação desordenada das células. No caso do câncer de próstata, são causas da doença uma eventual alteração no DNA associada à presença dos seguintes fatores de risco: idade a partir de 45, 50 anos, herança familiar, obesidade, dieta inadequada rica em gorduras e produtos industrializados, tabagismo, o abuso do álcool e a raça negra. Mas e quando suspeitamos que o paciente tem um provável câncer de próstata? Alguns sintomas podem estar relacionados à doença. Naquela que ainda está localizada e não se espalhou, são eles: diminuição da força do jato urinário, dificuldade em esvaziar a bexiga, a micção em dois tempos, aquela urina está saindo, mas para e volta a sair, o aumento da frequência urinária, urina a todo instante, a urgência miccional, tem vontade de urinar imediatamente, a incontinência urinária, não segura a urina. Algumas queixas são observadas no câncer avançado: a dor pélvica, a dor lombar, a dor óssea, a dor retal, o sangue na urina e fezes e o inchaço nas pernas. Algumas dessas queixas também são observadas em outras doenças que não são malignas, como é o caso da hiperplasia prostática benigna, que ocorre em praticamente todos os homens e está relacionada com o avanço da idade, cujo aumento global da glândula provoca também alterações do jato urinário e até mesmo obstrução, mas não evolui para câncer. Outros problemas que podem ter sintomas semelhantes são as inflamações da próstata e as infecções urinárias. Mas como é realizado o diagnóstico? Sempre com dois exames, que são o toque retal, que faz parte do exame físico de rotina, e um exame de sangue chamado PSA, que é o antígeno prostático, e cujo valor normal também pode ser diferente conforme a idade. Detalhe importante é que o PSA só pode ser coletado após 5 dias de uma relação sexual ou outra manipulação da próstata, como o próprio toque retal, e não é específico para câncer, podendo gerar uma certa dificuldade na avaliação do resultado, que pode levar a exames falso positivos que acabam originando a solicitação de outros exames e tratamentos desnecessários, com risco de efeitos colaterais e malefícios. No caso de alterações como nódulos identificados
identificados no toque retal ou alterações percebidas na textura da glândula, uma biópsia guiada por exame de ultrassonografia deverá ser solicitada. Para onde o câncer de próstata se espalha? Principalmente para ossos, fígado, pulmões, cérebro e nódulos do sistema linfático, por onde costuma se espalhar, formando então as ditas metástases, que são os focos do câncer de próstata à distância. E sobre o rastreamento da doença? Lembrando que rastreamento é a pesquisa do problema em pessoas que não têm nenhum sintoma, com o objetivo de fazer o diagnóstico precoce. No Brasil, a única entidade médica que recomenda o rastreamento de rotina para o câncer de próstata é a Sociedade Brasileira de Urologia e o Instituto Lado a Lado, de apoio às pessoas com câncer. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o INCA, o próprio Ministério da Saúde não recomendam incentivar esse rastreio, porque segundo os estudos científicos e os princípios da medicina baseada em evidência, o rastreamento não diminui a mortalidade. E pelo risco do falso diagnóstico e dos tratamentos desnecessários que causam problemas como a impotência sexual, com problemas de ereção, e a incontinência urinária, por exemplo. A pesquisa de tumores da próstata deve, portanto, ser individualizada e compartilhada, e não ser realizada na população geral. A realização do rastreamento solicitado pelo próprio homem deverá ser feita após o esclarecimento de benefícios e riscos dos exames e tratamento aos quais ele será submetido. Permanecem as recomendações de hábitos saudáveis de vida, como seguir uma dieta equilibrada, evitar álcool e fumo e praticar atividade física. Quanto aos tratamentos, vão consistir de cirurgias, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, uso de medicamentos e crioterapia, que é o congelamento, e serão feitos de acordo com o estágio que se apresentar a doença. Elas serão as dicas de hoje, principalmente com relação aos hábitos que têm que ser adequados. E no próximo vídeo vamos abordar o câncer de testículo, a torção testicular, as epididimites, a orquite e a disfunção erétil. Forte abraço e até lá!